Beleza. Algumas histórias, assim, gente, que são interessantes, que falam sobre essa questão de símbolos com significados distintos em situações diferentes, em momentos diferentes, em regiões diferentes, que acabam atrapalhando um pouco o projeto de marketing, tá? Tem uma empresa, talvez você já tenha ouvido falar dela, já tem ela que é essa aqui, ó, Pé com Pé. Vocês já ouviram falar dessa empresa? Ela é uma espécie de é uma empresa de calçados para crianças, assim. Se eu não me engano, é da região ali de Novo Hamburgo, São Leopoldo, naquela ali tem várias indústrias calçadistas, né? E, e essa história aqui eu conheci quando eu estava fazendo especialização, na época que eu estava lá em Porto Alegre. Isso já faz bastante tempo, mas foi um caso real, assim, que ocorreu de fato. O que que acontece? A marca, hoje, ela continua assim, mas a marca, na época, ela tinha como símbolo, como identificador gráfico, o desenho de um pezinho. Era dois pezinhos, na verdade, né? Dois pezinhos de criança, assim. E, basicamente, aparecia a sola desse pezinho, assim, na, no logotipo da empresa. Bom, até aí tudo bem, assim, tipo, dois pezinhos de criança, era um calçado de criança, nada demais, né? A princípio não parece nada de errado. Só que o que acontece? Esse produto, ele começou a ser exportado para outros países. E além do mercado nacional, atendia, e o produto era enviado para a África, era enviado para países do Oriente Médio, era enviado para a China. E, em especial, gente, os países do Oriente Médio, aqueles que têm como matriz religiosa o islamismo, que principalmente aquele mais ortodoxo, começou a estranhar um pouquinho, assim, a comunicação do produto. E o produto começou a ficar muito, assim, empatado na prateleira, era uma coisa que tinha uma certa rejeição. E eles não sabiam exatamente por que que existia uma rejeição com a marca, né? A marca, obviamente, quando ia para esse tipo de país, ela tinha uma outra, um outro nome, né? Não era pé com pé, era uma espécie de uma tradução e tal. Eles inventaram lá um nome para ser vendido nessas outras regiões, mas o identificador gráfico, o desenho do logotipo, era o mesmo, era o mesmo em todos os países. Tá, Ciro, mas o que que tem a ver? Por que que empatou e tal, né? O que que estava acontecendo? Vocês lembram disso daqui, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é algo antigo, assim, vocês provavelmente eram crianças quando aconteceu. Foi um discurso do George Bush eu acho que foi no Iraque, eu não tenho certeza. E aí, no meio do discurso, teve um iraquiano lá que levantou e ele tirou o calçado dele, tipo o sapato dele, assim, e ele tentou acertar o George Bush com uma sapatada. E essa cena, assim, é muito clássica. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver, assim, que é bem engraçada, por sinal. Mas o que que... E o George Bush, ele desvia, aqui num um quadro aparece, ó, ele foi muito rápido, assim, ele se abaixou e o sapato passou em cima da cabeça dele, mas não acertou ele. Mas essa cena, assim, ela girou o mundo. E, e assim, pra gente é simplesmente alguém jogando um sapato em outra pessoa. Lógico que ele estava brabo, queria acertar e tal. Mas simbolicamente, gente, simbolicamente, para para esse para essa cultura não significava apenas jogar o sapato em alguém, né? Tem todo um universo de significados negativos associados à sola, assim, a planta dos pés, a sola do sapato. Para o muçulmano, esse tipo, a sola do sapato, a planta dos pés, ela representa o que há de mais sujo, né? O que há de mais asqueroso, né?
E assim, para esse cara que jogou o sapato na cara do Bush, não era simplesmente assim, eu vou acertar esse cara. Poderia ser, sei lá, com uma pedra. Não, eu vou tocar a sola do meu sapato, que é o que há de mais sujo no mundo, na cara desse idiota, né? A sola do sapato, a planta dos pés, ela carrega simbolicamente para essa cultura, para esse conjunto de crenças religiosas, um significado muito negativo. Por que eu estou comparando isso aqui, gente? Porque, assim, a Pé com Pé, ela tinha como identificador gráfico a sola do pé. Então, ela remetia um símbolo que era asco, que era assim, ascoso, que gerava muita negatividade para o produto. E era isso que estava presente na imagem dos calçados, inclusive o íconezinho tinha assim um pezinho desenhado na calçado das crianças. Para a gente, né, ocidentais, com outra matriz religiosa, era só um desenho de um pé, mas para eles ele carregava alguns outros significados. Isso sujava a imagem, tipo assim, os pais compravam o produto e tinham vergonha, tipo, tiravam o pezinho do calçado, arrancavam. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Tipo, era o mesmo significante, mas com significados diferentes. E como não foi avaliado o que aquilo simbolizava nessas outras regiões, gerou todo esse transtorno. Eles tiveram que mudar a comunicação do produto lá. Mas todos os produtos que já tinham sido enviados, eles não tiveram como mudar, né? Eles acabaram perdendo um pouco de competitividade. Esse é um outro caso clássico, gente. Como é que é o nome desse produto aqui, gente? Como é que é o nome desse carro aqui, gente? Besta, né? Olha só que loucura, tá? Isso aqui é um carro da Kia, se não me engano é Kia. Ele chegou no Brasil para ser uma nova geração da Kombi, né? Era assim, era a Kombi do futuro. Isso já faz uns 10 anos, talvez até mais. Era para ser a Kombi do futuro, né? E a indústria oriental, quando criou esse produto para o mercado ocidental, ela pensou assim, poxa, a gente vai ter que criar um nome, o ideal que seja um nome americano, e que esse nome, ele represente o significado que a gente quer gerar, que é essa ideia, assim, de um produto acima da categoria, um produto que é o melhor, é o classe A, é o melhor de todos. E aí os japoneses lá pensaram, poxa, que nome que a gente poderia chamar esse produto para que ele tivesse essa ideia de prestígio, essa ideia de top de linha, de assim, é um ônibus de luxo, é um ônibus exclusivo, é um mini ônibus de luxo. E aí eles chegaram nesse nome, gente, que era Best A. O nome não é besta. O nome, quando ele foi lançado inicialmente, ele era best, era tipo assim, classe A, entendeu? Era o melhor top. Top, top. Esse era o nome do produto. Mas, quando o produto ele chega nos países latino-americanos com este nome, o que acontece? Os caras leem besta, né? Se vocês forem pensar, gente, besta não é um nome que remete a algo simbolicamente positivo para um carro, para um produto. Ele pode estar associado a monstro, né, de besta, ou pode estar associado a algo tipo idiota, né, uma pessoa burra, besta. Mas é óbvio que o produto ele não foi lançado com esse nome, né? Mas ele acabou mudando de nome no decorrer do processo. Ele teve esse entendimento, as pessoas começaram a chamar de besta, 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 e hoje o produto ele é chamado de besta, porque todo mundo chama ele assim de besta.
Mas é exatamente a mesma coisa. Tipo, quando eles pensaram o símbolo, o name da marca, talvez nos países de língua inglesa, ele era reconhecido, legal. Mas quando ele chegou nos países latinos, não se fazia a mesma relação de classe A. As pessoas chamavam de besta. O que mudou completamente o significado que eles queriam gerar para a marca desse produto. Esse é um outro caso, tá? Essa é uma indústria espanhola, e o nome do produto é Danone, né? Danone. Só que aí, nos países de origem inglesa, eles chamavam de Dan On. Dan On. Era tipo assim, sei lá, um Daniel, um Daniel, não sei. Mas era Dan On. On e de um Dan de, sei lá, talvez Daniel ou alguma coisa parecida. E eles não tinha nada a ver com a proposta do nome, o nome não reflete a isso, né? E aí, para adaptar o nome e sem ficar com essa ideia de enfim, esse nome esquisito para um iogurte, eles acabaram adaptando o nome de Danone para Danone, né? Então, esse aqui já é o nome em inglês. Esse aqui é o nome original em espanhol e é o que é utilizado na Europa e provavelmente em quase todos os países que não têm língua inglesa como a principal língua. Se vocês já viajaram para o exterior e entraram num supermercado, talvez vocês já perceberam isso de outros produtos. Ah, esse produto aqui é o mesmo tal, só que ele tem um outro nome, mas ele tem o mesmo logotipo, ele tem a mesma identidade visual. Por quê? Porque provavelmente aquele nome original ele tem alguma dissonância de significado que não valoriza o produto, né? Não contribui com a imagem que a gente quer construir. E aí ele acaba sendo alterado. Esse aqui também é um produto, eu não sei de que país é, Axi, talvez seja espanhol também. Axi pra gente, tranquilo, Axi não tem um nome, não tem um significado muito direto, né? Algo muito representativo, assim, direto por esse nome. Talvez a gente, a pronúncia lembra o desodorante, né? Né? Axe, talvez. Mas o que eles perceberam? Esse nome nos países de origem que falavam inglês, né, com matriz de língua inglesa, Axe estava associado a machado, eu não sei exatamente qual que é a tradução, eu acho que é talvez lenhador, machado, ele tem assim, não tem nada a ver com desodorante, né? E aí, um desodorante que tenha um nome desse não fazia o menor sentido para esses países. E aí, nos países de origem inglesa, o produto ele muda de nome, ele se chama Lynx, né? Mas vocês podem ver que a identidade visual segue a mesma, inclusive assim a tipografia da marca é a mesma, só que aí eles adaptam o nome do produto. Alguém aí lembra de algum outro caso, gente, de uma situação parecida como essa, de um produto que aqui no Brasil tem um nome sei lá, no exterior tem outro? Alguém lembra de algum caso aí enquanto eu estou falando? Lembrou? Não? Diga não, por favor. Eu quero saber. Tá, beleza. Gente, esse outro caso aqui, ó, é um caso, no mínimo, engraçado, tá? Provavelmente vocês já viram esse carro na rua e já ouviram falar desse nome Pajero, né? É um carro bem popular no Brasil, é um carro que também é muito vendido, sei lá, no mundo todo. E vocês provavelmente já viram ele na rua, Pajero. Quando eu estava fazendo mestrado,
eu tinha um professor que era uruguaio, e, e aí ele achava muito engraçado, assim, tipo, esse nome Pajero, e eu nunca entendia direito por que que ele achava engraçado esse nome Pajero e tal, ele ria quando a gente falava de Pajero, ele falava, fazia uns comentários, assim, no meio da lá, o cara fica rico e ao invés de fazer não sei o que, compra uma Pajero. E aí a gente não entendia direito por que que ele desvalorizava o produto Pajero, esse nome, né, Pajero. Aí, depois, assim, de um tempo, a gente entendeu, né? Pajeiro é uma expressão, é uma gíria que é muito comum no Uruguai e na Argentina, né? Na língua do castelhano, assim, dessas regiões. E pajeiro, gente, principalmente nesses dois países, significa isso aqui, ó. Dá uma lida ali. É, é uma uma expressão, gente, que remete a esse significado, tá? Que eu coloquei em aspas ali, nesses países. É tipo uma gíria. Então, vocês imaginam, o cara, ele dirigindo um carro com esse nome atrás, assim, no Uruguai e na Argentina, né? Provavelmente um brasileiro. Então, eles achavam isso muito engraçado, assim, eles riam disso, né? O que que acontece? Nesses países, por causa da rejeição do nome, a Mitsubishi envia o veículo com um outro nome. Se eu não me engano, é Montero, né? Então, no Uruguai, na Argentina, não sei se na Espanha também. Esse carro, ele se chama Montero. Montero. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar. É a nossa Pajero. Mas por que que não usam mesmo? Né? Justamente por esse problema simbólico. É o mesmo nome que tem símbolos diferentes em regiões diferentes, e que mudam completamente o significado do produto. Aqui no Brasil vocês têm um outro caso semelhante, que é esse produto aqui. Provavelmente vocês já viram caminhonetinhas. Essas empresas de gás às vezes têm essas caminhonetinhas e escrito bem grande assim atrás do porta-malas do veículo, Xana, né? É a mesma coisa, né? Quando a gente lê Xana, também remete a uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com o veículo, que não tem nada a ver com o carro. E aí, esses são veículos antigos, né? Essa marca automobilística, ela chegou a mudar de nome para entrar no mercado brasileiro, porque ela ficava muito queimada, ainda mais com um logotipo assim, né? Olha o identificador gráfico com esse nome, é tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Aqui no Brasil eles começaram agora, se eu não me engano, é Shangan, Shangan. Shangan é o nome da indústria automotiva. Porque isso aqui não ia dar certo, nunca ia dar certo, né, gente? O brasileiro não ia perdoar. Então, o que eu quero dizer para você, sabe? Quando a gente está construindo um logotipo, quando a gente está definindo o nome da marca de um produto, a gente tem que pensar. Boa, é isso aí, meu. Quando a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar, tipo, esse produto ele vai ser vendido só na minha região. Teve uns carros da Xana que rodaram no Brasil. Sim, tem, principalmente antigos, né, já. Esses assim, início dos anos 2000, anos 90, tem vários rodando por aí. Mas os produtos mais novos, a gente chegou a ter, inclusive, uma concessionária dessa Jangan aqui no Passo Fundo, mas não durou muito tempo. Esses novos já não tem esse nome, ele já tem esse Shangan, e se eu não me engano é uma estrela, o identificador gráfico. Mas como eu estava comentando, quando a gente vai pensar num nome de uma marca, vai desenhar um logotipo de uma marca, a gente tem que pensar não só se esse nome tem uma pronúncia legal, se ele tem um significado interessante,
Mas se esse identificador gráfico, se esse nome, ele não tem algum outro tipo de significado diferente em outras regiões que a gente, porventura, pode vir a vender o produto. A gente pode enfrentar esses problemas, não só com o nome ou o desenho, mas às vezes até a cor, né? Ah, sei lá, o vermelho lá na China é uma cor importante, que tem a ver com força, tem a ver com esperança. Mas aí eu vou vender um produto vermelho no Rio Grande do Sul, eu posso ter um prejuízo, porque, sei lá, tem toda essa rixa do Colorado com o gremista. Então, são coisas que a gente tem que assumir, sabe? Que a gente tem que considerar no projeto. Sempre, obviamente, entendendo se esse produto ele tem essa capacidade de, de ser vendido em outros países, para outras culturas. Aqui a gente tem a questão de culturas, tem a questão da religiosidade, que também é importante, mais ou menos por aí. Mas é só algumas curiosidades, tá, para a gente fechar esse assunto, que era ainda da aula passada, mas eu não tinha conseguido chegar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum caso que eu esqueci aqui. Não, é isso aí. Beleza, gente. Ali, ó, a Laura falou sobre que bom. Sim, e se eu não me engano, a marca, ela não foi, aqui no Brasil, eu acho esse nome incrível no Brasil, tá? Eu acho que ele é fácil de falar, tem tudo a ver com sorvete, mas originalmente o nome, nipônico, que é a origem da marca, né, japonesa, não tem nada a ver com que bom, né, como é bom, não tem nada a ver com isso, é alguma outra coisa que eu não lembro o que é. Mas aqui no Brasil funcionou bem, esse já é um caso diferente, né, de significados diferentes em culturas distintas, mas que aqui assumiu um símbolo positivo, né, isso é ótimo. O Henrique ali publicou um link, deve ter outros casos parecidos com esses que eu estou comentando. A identidade é sempre a mesma. Normalmente eles fazem isso, mudam o nome do produto e a identidade visual fica parecida. Buenas, gente. Galera, então assim, quando a gente fala sobre marca, né, e é sobre isso que a gente está falando aqui agora, a gente está falando de imagem, né, imagem da marca. E identidade, são duas palavras diferentes, tá? Identidade da marca, imagem da marca. Alguém consegue me explicar em uma frase como que você entende hoje essa diferença entre o que é a imagem da marca e o que é a identidade da marca? Uma frase, assim, ou quiser abrir o microfone e falar, eu quero ver o quanto que vocês entendem essa diferença ou não, se vocês entendem ou alguém entende aí a diferença entre imagem de marca e identidade de marca. Perfeito, Jefferson, exatamente isso, tá? A imagem tem a ver com o símbolo gravado na memória. Tá? Então, é a percepção. Acho que faz sentido. A identidade, gente, é o sinal. Tá? Lembrem daquele negócio que eu mostrei para vocês, que o símbolo tem um significante e tem um significado. O símbolo tem um significante, que é o formato, né, que é a forma, e tem o significado, que é o que está gravado na memória das pessoas quando aquele significante é acionado. Quando a gente fala de marca, a gente tem a imagem e tem a identidade. A imagem é o significado, é o que está gravado, é aquilo que as pessoas percebem, entendem. A identidade é o significante, é a forma, é como que as pessoas enxergam, tem a ver com o sinal. Então, assim, a gente, quando constrói uma marca, a gente projeta que tipo de resultado, de significado a gente gostaria de ter com essa marca. Quando as pessoas olharem sobre ela, quando as pessoas viverem esse produto, quando elas experimentarem esse produto, quais os significados que eu gostaria que ela tivesse, né? Legal. Bom, partindo desse significado, qual é a identidade que a gente vai comunicar? Tipo, quais são os sinais que a gente vai usar na nossa comunicação para construir esse significado? Então, imagem é significado. Identidade
é o significante. Tá? Eu vou falar mais sobre isso, tá? Mas agora mais sobre imagem. Então, imagem é o conjunto de significados tangíveis e intangíveis, racionais e emocionais, que ficam gravados na mente do usuário, na mente do cliente, do consumidor. Então, isso aqui é um ponto importante, tá? Quando a gente pergunta para a pessoa, quando o que, que te vem na mente quando você pensa em Coca-Cola? Ah, ela vai falar, refrigerante. Ela vai falar, sei lá, refrescante. Ela vai falar, sei lá, a melhor. Tem alguns significados que eles ficam, assim, muito explícitos. Que é, assim, a primeira coisa que vem na mente da pessoa quando ela lembra daquela marca. Tá? Mas existem também significados que eles são mais subjetivos, que eles estão mais escondidos, que eles estão mais, assim, às escuras na memória. E que, com uma pergunta desse tipo, né, o que, que te vem na mente, é uma pergunta que gera uma resposta muito racionalizada. A pessoa ela fica pensando, 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 e ela vai sempre te indicar uma resposta que é assim mais direta, que é a mais politicamente correta. Mas na verdade, existem todo um conjunto de significados em que ela não diz, mas ela sente. E não é porque ela pode não dizer porque ela não quer, porque ela tem vergonha, mas ela pode dizer também porque ela não consegue transformar esses sentimentos em palavras. Tá? Quando eu falo Coca-Cola para vocês, tem coisas que estão gravadas que vocês não conseguem nem falar. Que tem a ver com lembranças de vocês assim de muito tempo, que tem a ver com significados que foram construídos que são muito emocionais. Né? Então, a imagem, ela tem esses dois pontos, que são algumas coisas mais tangíveis e tem alguma coisa que é mais intangível. Tem algumas respostas que são mais racionais e tem outras que são puramente emocionais. Né? Ruffles. Quando eu falo Ruffles, talvez um significado que está gravado na memória de vocês é um aroma, é uma fragrância, que é o cheiro daquela gordura daquela batata. Que vocês não conseguem falar sobre aquilo, mas vocês conseguem lembrar disso. Vocês conseguem lembrar, talvez vocês estejam lembrando agora disso, tá? Quando eu falo com você sobre melissa, aquela melicinha, o calçado, a mesma coisa, vocês lembram do cheiro daquele produto. Isso é uma memória muito emocional, muito afetiva. Vocês não conseguem traduzir isso em palavras. Né? Toda vez que a gente cria a comunicação de um produto, a gente gera um significante, um conjunto de sinais que são enviados para a pessoa ela vai interpretar aquilo, ela vai entender aquilo, mas a gente também vai impactar ali alguns tipos de símbolos que são mais emocionais, e que também vão estar gravados e também vão ser gravados na memória dessa pessoa. Eu gosto muito dessa ideia aqui, ó. Então, a imagem, como é o conjunto de associações, né, de significados, de impressões, que podem ser hard ou soft. O hard é aquilo que é mais, são atributos mais funcionais, é aquilo que, assim, a vida como ela é, aquela coisa, é o mais bruto. E o soft seria um conjunto de significados que são mais emocionais, que são mais afetivos, que são mais abstratos, mas que também tem algum tipo de impacto ali na memória da pessoa. Aí, maluco, se liga aquele frango. Ele acha que é uma batata frita. Ô, frango, o que você tá fazendo com essas batatas fritas, mano? Se você quer ser uma batata frita, não. Pai, eu quero. Como é que é? Se você quer? Se pai, eu quero. Mano, se pai, você quer. Se pai, eu quero. Se pai, você quer, falou. Se pai, eu quero. Se pai, você quer. Se pai, você quer, né, Truce? Se pai, eu quero ser uma batata frita. Chegou o Chicken Fries, o frango que decidiu ser batata frita. Só no Burger King.
Muito bem. Isso aqui é um produto que o Burger King lançou, gente, né? Isso é um produto aleatório ali que o Burger King lançou. Galera, isso nada mais é do que frango em tira frito. É um frango frito em formato de tirinha, né? Se eu coloco no meu cardápio lá, gente, tu tem um restaurante aí na cidade, o que agora deve estar sendo bem difícil. Mas enfim, tu tem lá um restaurante, uma lanchonete, e aí tu coloca no teu cardápio. Frango frito em tira. Frango frito em tirinhas. Vai vender? Talvez. Talvez venda. Mas, simbolicamente, isso não é querido. Isso não é simpático. Isso não desperta curiosidade. Tá? E aqui está o papel da publicidade, né? De como é que a gente pode embalar esse produto de um jeito em que ele fica mais interessante, de um jeito que a gente, sei lá, coloca uma bomba na cabeça do cara em explosão de significados. Poxa, o cara tá imaginando aqui um frango que quer estar frito. Chicken fries é um nome muito queridinho, né? Olha essa embalagem, gente. As pessoas vão querer levar para casa essa embalagem. Eu tenho toda aqui uma narrativa que fala que o produto é um frango frito em formato de tira. Mas, além disso, eu tenho todo um contexto simbólico associado a sei lá, irreverência, criatividade, sei lá, gente, humor. Eu tenho várias coisas, diversão, eu tenho várias coisas atreladas à batata frita em tira, que torna esse produto mais interessante. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, gente? Isso é simbólico, isso é marca. E aqui eu nem tenho um logotipo, tá? Eu tenho um nome, que é Chicken Fries, e uma embalagem simples, né? Naquela linha de flat icon, né? Que é a flat design, que é aquele design mais cru que existe, assim, parece desenho de criança. Mas tá lindo, gente. Tá perfeito. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer, gente? Alguém? Beleza, ok. Ó, chicken fries, tô frito. Cara, tô frito, tá lindo. É isso, gente, perfeito, né? O que eu quero dizer com imagem de marca, tá? Quando a gente vai pensar assim os significados por trás disso, a gente vai perceber que tem alguns significados aqui que são mais tangíveis, que são mais racionais, do tipo, é um produto novo do Burger King, é frango frito, tem formato de batata frita, tem um molinho ali de alguma coisa, né? E tem algumas coisas que são mais intangíveis, que são mais emocionais, né? É novidade, é criativo, é divertido, humor, irreverente, brincadeira, tem muita coisa que eu não consigo nem explicar em palavras, mas que também tá embalado. Imagina assim, uma célula, o duro é o hard, tá? O que está no núcleo, que todo mundo vai entender. O soft seria uma camada assim no entorno desses significados centrais e que são muito aleatórios. Tem muito a ver com a memória de cada um e tal. Mas eles são mais voláteis, eles são mais dinâmicos. E o que eu quero dizer, gente? Que é justamente nesse nível, dessa camada de significados mais emocionais e intangíveis, que as marcas competem. Frango frito, em qualquer lanchonete por aí, pode ter. Fazer um frango frito cortado em tirinha, em qualquer lanchonete por aí, tu encontra. Mas essa bagagem simbólica aí do Chicken Fries é só do Burger King. Isso é diferente. E é isso que faz com que esse produto, que custa, sei lá, 10 pila no X do alemão,
custe, sei lá, R$18,90 no Burger King. Essa margem simbólica, e lógico, também tem a questão da chancela da marca do Burger King, que é uma outra marca, que tem um outro conjunto simbólico, que também está atrelado ao produto, também valoriza o produto, né? É essa diferença simbólica que faz com que esse produto ele tenha, sei lá, quase o dobro do preço de um produto normal produzido numa lanchonete comum. Né? E é isso que a gente tem que pensar quando a gente está construindo uma marca. Como que a gente vai ter essa vantagem competitiva a partir dos significados que a gente gera nesse produto. Então, a imagem, né, ela é construída, ela é criada a partir de todos os sinais que a pessoa recebe desse produto e também das experiências que as pessoas têm sobre o produto. Porque aqui tem um ponto importante, tá? A marca, gente, o significado da marca, seja ele racional ou emocional, o significado da marca, ele não depende apenas do trabalho de comunicação da agência de publicidade, do design, do logotipo. Não depende só disso. A gente não tem autonomia total sobre o significado que vai ser gerado para essa marca que a gente está criando. Esses significados, muitas vezes, eles são construídos também e principalmente pela experiência que as pessoas têm com esse produto. Tá? O poder da marca da Apple, por exemplo, tem relação com toda a comunicação que foi construída por esse produto, desde a concepção da marca lá pelo Steve Jobs, e os primeiros lançamentos do produto, o posicionamento do Steve Jobs como um visionário, né? Isso tudo está atrelado à construção simbólica da marca, mas nada disso seria consolidado se o produto não tivesse chegado no mercado e entregado a promessa que o Steve Jobs projetava. Tá? É algo parecido com o que a gente vê hoje com o cara aquele das naves espaciais, esqueci, me deu um branco o nome dele agora. Como é que é o nome, gente? O cara que está vendendo agora a passagem para visitar... Isso, o Elon Musk. Obrigado, Bernardo. É esse cara mesmo. Esse cara, ele tem toda uma narrativa. Você assiste as entrevistas do cara, você observa, sei lá, o posicionamento dele nas redes sociais. Ele é o Steve Jobs contemporâneo, né? Ele constrói todo um significado que valoriza o produto dele, e ele tem várias marcas, várias empresas. Mas as empresas, quando ela produz o produto dela, ela precisa ser capaz de entregar, né? De chegar no nível da promessa do cara. E é justamente aí que está o grande desafio. Porque na agência de publicidade a gente só faz promessa. A gente só gera esses significados preliminares. Se o produto chega até as pessoas e não está no nível que a gente está propondo, isso gera rejeição, né? Ou simplesmente não consolida, ela vira um discurso vazio. Uma marca forte é aquela que sabe projetar, sabe trabalhar com esses símbolos, e além disso tem um produto capaz de entregar um resultado semelhante a essas promessas de comunicação. E aí é o galho, né, gente? Porque, poxa, a gente dificilmente vai conseguir atender uma marca de um porte, sei lá, de uma Coca-Cola, de uma Apple. Vai ser muito difícil a gente ter essa experiência, essa capacidade, assim, de técnica para trabalhar nesse nível, né? Eu espero muito que vocês consigam, vou ficar muito orgulhoso, mas preciso ser sincero com vocês que, tipo, é pro Neymar, né? Aliás, Neymar eu acho que não é um bom exemplo,
mas é tipo assim, para pouquíssimas pessoas ter essa experiência de gestão de uma marca desse tamanho. A maioria das marcas que a gente pega são marcas que são mais abacaxis, assim, que não entregam tanto assim, né? Então a gente tem que conseguir dosar isso, né? Trabalhar com uma imagem de marca que não gere uma expectativa acima daquilo que a gente pode entregar de fato. E aí tem muita coisa que acontece no dia a dia da marca que também interfere na imagem dela. São coisas que não são planejadas, são coisas que são mais acidentais, que são falhas na prestação de serviço, né? No caso aqui do Chicken Fries, por exemplo, ó, as batatas não, o frango frito, ele não era tão bonitinho como parecia na propaganda. Quando o cara ia comprar, era uma confusão aquela loja do Burger King, um monte de gente empilhada, enfim, aquela turma atendendo daquele jeito que vocês sabem como é, né? Aí, olha só, as pessoas compravam frango, olha o que elas diziam. Hoje fui almoçar na loja e veio um murcho frio, horrível, não gostei, muito óleo, muito murcho, frio. Aí tem um cara ali que criou um texto, não vou ficar perdendo tempo. Fui comer hoje, me arrependi, veio um murcho, frio, horrível, decepcionado. Então, assim, esse é um pouco do impacto que a gente tem quando a gente faz uma campanha massa, quando a gente trabalha um produto com uma marca legal e a entrega é deficitária, né? A gente tem ali uma diferença entre expectativa e desempenho que gera rejeição, que gera rejeição. Então, a gente tem que ter cuidado, sabe? A gente tem que ter consciência de quais são os diferenciais mesmo desse produto, a gente tem que entender onde é que estão as fragilidades dele e vender uma imagem que esteja mais próxima possível da realidade desse produto. Lógico, de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, mas é mais ou menos por aí. Esse aqui é um caso interessante, tá? Tem algumas marcas que preferem não falar nada. Elas, assim, não constroem a imagem dos seus produtos, elas trabalham com uma ideia mais de ficar mais escondida, assim, né? Ela não abre o jogo, ela não fala sobre o que ela produz, as características do produto dela. É uma marca mais fechada. O que acontece quando a gente não fala sobre o nosso produto, gente? Isso é bom? Isso é ruim? Qual é a opinião de vocês? Vamos supor aí que o Burger King tivesse feito a venda desse produto aí, do Chicken Fries, mas ele não criou nenhuma campanha, tipo, ele sei lá, inventou esse negócio, colocou no cardápio, mas não explorou a comunicação desse produto. Assim. O que vocês acham que acontece quando a gente esconde as coisas? Ou vamos supor, por exemplo, aí é bem na ideia de esconder, tá? Vamos supor que as pessoas percebem essa batata barra frango, ela é diferente, ela tem um gosto esquisito, e a gente começa a perguntar, mas Burger King, como é feito isso aqui? E eles não respondem. Eles dizem, não, isso aqui é segredo. Isso aqui é uma fórmula especial aí da Burger King e a gente não vai com ninguém. O que acontece quando a gente sai do palco? A gente, tipo, esconde o nosso produto. Exatamente, tá? Os 3 pontos aqui que apareceram do Gabriel, da Gabriela e da Bárbara, eles são reais. Quando a gente esconde o produto, quando a gente não fala sobre ele, também é um problema. Porque isso gera desconfiança, né? E as pessoas começam a criar histórias, né? A gente está falando muito de fake news ultimamente, surgem fake news, surgem, assim, teorias da conspiração, sabe? Sobre o que é aquilo, da onde aquilo vem. E isso é ruim também, né? Uma marca que vive muito esse problema, ou vive muito, ainda vive esse problema, é McDonald's. Há pouco tempo atrás, assim, era tudo muito escondido, ninguém sabia como era feito o McDonald's. Eu lembro que o McDonald's tinha o tal do molho especial,
né? Que inclusive está na descrição do produto do Big Mac, que é 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Esse é o Big Mac. O que é o molho especial? O molho especial do McDonald's era uma coisa assim, era a nossa caixa preta. Ninguém sabe o que é o nosso molho especial. Ninguém sabe como é feito o nosso hambúrguer. Isso é um segredo, né? O que começou a acontecer? As pessoas começaram a criar histórias fantasiosas sobre o que era esse molho, os ingredientes que tinham nesse molho. A Coca-Cola vive o mesmo problema, tá? Ninguém sabe qual é a fórmula da Coca-Cola, como é que eles fazem para chegar nesse sabor específico e tal. Isso gera um conjunto de teorias, de divagações, assim, sobre o que esse produto pode ter. Isso também é um problema de imagem, que é o inverso do que eu comentei há pouco. Às vezes a gente gera muita expectativa, às vezes a gente esconde demais. E esconder demais também é um problema. Também é um problema. Tem esse ditado popular aqui, talvez você já tenha ouvido falar, né? Mente vazia, oficina do diabo. Se a gente não mostra quem a gente é, a gente permite que as pessoas pensem o que nós não somos. Né? Isso que aconteceu com o McDonald's. Se a gente procura sobre, sei lá, como é feito o hambúrguer do McDonald's, vocês vão encontrar cada coisa, assim, cada teoria, vocês não vão imaginar na internet, sabe? Que é feito de minhoca, que é feito de, sei lá, de... até vou tirar daqui, que é um nojo esse negócio. Sei lá, que o hambúrguer é feito por animais em cativeiro, com canos e não sei o que, presos em uma esteira. Tipo, tem coisas assim que a gente não consegue imaginar. Por quê? Porque, tipo, muita coisa foi escondida na história do McDonald's. Muita coisa foi escondida. E foi escondida, não sei se foi escondida porque eles eles faziam algo de errado, tá? Pode ser que sim, vai saber, né? Mas foi principalmente escondida por uma questão de competitividade. Há um tempo atrás, ter um segredo de um molho especial era uma maneira de me tornar o meu produto diferente. Tipo, só o meu produto tem esse ingrediente, só o meu produto tem essa característica. Que ninguém consegue fazer igual, né? A receita do siri cascudo. Bah, essa é muito essa é muito bairrista, essa tua ninguém sabe que tinha aquela receita lá, né, Bárbara? Tipo, muitas teorias. Agora, assim, o McDonald's, há um tempo atrás, e isso o marketing pensava assim, eu tinha que ter segredos, eu tinha que ter algumas características que me tornavam únicos. Mas com o tempo, a gente percebeu que, na verdade, o que diferencia o produto são essas características. É a imagem da marca. É a imagem da marca. São esses significados emocionais específicos que tem por trás desse produto. É isso que torna esse produto diferente, especial, né? E quando a gente percebeu isso, gente, as marcas começaram a ser mais abertas, elas começaram a falar mais sobre a vida delas, tá? Eu lembro que, por exemplo, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar a receita oficial do Big Mac. Tem lá um cara que é o chefe de cozinha do McDonald's, ensinando as pessoas a fazer o Big Mac em casa. Como se faz o molho especial, como se faz o hambúrguer. O cara tá lá, tipo, receita de Ana Maria, né? Quando isso foi pro ar, isso faz um tempo já, mas quando isso foi pro ar, isso foi um estouro, assim, como assim o McDonald's está falando todos os segredos deles? Era de propósito, gente. Tu acha que as pessoas vão deixar de comprar Big Mac pelo fato de a gente contar a receita do Big Mac? É óbvio que não, gente. Pode ter 2 hambúrgueres exatamente iguais do X do alemão e do Big Mac, os 2 iguais. As pessoas vão continuar comprando McDonald's. Porque as pessoas não compram só o produto. As pessoas compram o símbolo McDonald's. É engraçado isso, mas assim, toda a bagagem simbólica que tem por trás de McDonald's, ela tá embrulhada naquele hambúrguer que você está comprando. E o teu desejo é viver também a experiência daquela marca. Se a gente for pensar racionalmente, parece que isso não existe. Mas existe, gente. Existe.
né? Todas as decisões que a gente tem de compra partem desse princípio. A gente não está só consumindo o tangível, a gente está consumindo o intangível também. E aí, de uns tempos para cá, o McDonald's tem mudado um pouco de postura. E tem trabalhado mais com essa linha de portas abertas. Tem uma campanha do ano passado, que talvez vocês viram, até vou passar aqui, que explora isso, assim, olha, vem conhecer a nossa cozinha, olha como é que funciona, olha as pessoas que trabalham aqui, olha como tudo é limpinho, olha como não tem nada de errado, tá? Essa campanha aqui, ó. Bem-vindo ao McDonald's. Eu sou o seu gerente. Eu sou gerente. Tá achando que o McDonald's é bagunça? Não é não. Eu vou te mostrar como é lá dentro. Você já conhece a cozinha mais famosa do mundo? Não conhece, né? Eu vou te mostrar. Vem, senhora. Essa é a operação Portas Abertas. 2 hambúrgueres ao queijo, molho especial pegou cara. Só que antes, a Toquinha. E aí, vamos conhecer a cozinha mais famosa do mundo? Eu escutei, ok, obrigado. Obrigado. Bem, senhora. Primeiro, a higienização. Vamos lavar as mãos? Porque aqui lavamos as mãos de 1 em 1 hora e sanitização de 20 em 20 minutos. Agora... E olha isso, bem-vindo de efeito à mágica, ou de efeito Big Mac, ou de efeito cheddar. Adoro cheddar. A carne é 100% bovina, é de altíssima qualidade. Sabe quantos segundos fica pronto seu delicioso Big Mac? Apenas 38 segundos. E sabe por que essa rapidez? Vem aqui que eu vou te contar. Porque é tudo feito na hora que você pede. É isso aí, pediu é feito na hora. Tudo fresquinho. Adoro, viu? Adoro. E de todas as maravilhas do mundo, essa devia ser a primeira. As Mac fritas do McDonald's. Eu amo as Mac fritas do McDonald's. Não dá pra pedir uma Mac oferta sem elas, né? Eu mesmo, filho. Comi as duas hoje. Vamos ter mais. Moleque, tá frio. Vem cá que eu vou te apresentar o Chicago. Só que antes, né, X? E aqui é menos 23, menos 22 graus. O negócio aqui é gelado. Olha essa organização. Pega essa organização, senhora. Pega. Olha essa organização. Tudo organizado. E esse daqui é o drive. Eu adoro o drive. Quem não gosta do drive, né? E sempre tem um drive no nosso caminho. Você voltando da faculdade, voltando do trabalho. Eu vou ter uma cliente aqui pra você ver como funciona. Olha que linda. Parece que essa daí é platinada. Oi, senhora. Boa tarde. Você achou, moço? Você achou o nozinho? Que nozinho, senhora? O nozinho aqui da minha lace? Tô brincando, senhor. Obrigado. Às vezes o cliente chega na balada. Mas de boa. Você parece aquele menino Chris. Meu Deus, igualzinho. Ele era motorista. Obrigado, senhor. Hoje é nuggets. Eu adoro nuggets. Agora me dá licença, que eu tenho 1 hora de almoço e pro meu descanso de beleza. Gente, gostaram? Então saiba que você também pode, viu? É! O McDonald's convida você e todo mundo para conhecer a melhor cozinha do mundo. E vem aqui no cantinho, desce aqui, desce aqui. Avisa que não é boato, o McDonald's convida você para portas abertas. Não, gente, tira os mitos da cabeça, né, gata? Escutei ok, obrigado? Obrigado. Muito bom. Então, assim, gente, essa aqui foi uma campanha, isso do ano passado, do McDonald's, Portas Abertas era o nome, justamente para desmistificar esses mitos, né, para tentar resolver esses símbolos negativos, emocionais, intangíveis, associados à história de proteção, de ocultar, né, algumas coisas do público consumidor do McDonald's. Então, isso tudo gerou alguns significados negativos. Eles estão tentando contornar esses problemas através de campanhas que fazem com que as pessoas conheçam o McDonald's. Não sei se vocês viram, mas as lojas, as novas lojas, as portas, de fato, ficam abertas. Você está ali na frente do balcão ali de compra, você consegue enxergar lá dentro as pessoas trabalhando. Isso num restaurante comum, vocês não veem. E vocês também não sentem falta disso, sabe? Vocês não sentem falta de enxergar a cozinha de outros restaurantes. Mas o McDonald's, por toda essa história, por todos esses mitos, precisou fazer isso para tentar desmistificar um pouco esses problemas que a marca acabou tendo, né? Por esconder algumas coisas aí das pessoas. Certo, gente? Então, assim,
Quando a gente cria uma marca, por onde que a gente começa? Primeiro a gente planeja qual é o significado que a gente quer gerar, ou primeiro a gente planeja quais são como é que é a identidade, quais são os sinais que a gente vai ter. Por onde a gente começa, gente, quando a gente vai criar uma marca? Pela imagem ou pela identidade? O que vocês acham? Pela imagem, exatamente. E esse é um ponto importante, tá? Porque isso aqui muda tudo. Quando a gente vai criar uma marca, gente, seja ela um logotipo, um nome para uma marca, a identidade visual, quando vocês têm esse job, quando vocês têm essa tarefa, vocês têm que fazer esse negócio, vocês não podem começar pensando, tá, qual é a cor? Tá, qual é a tipografia? Tá, quais são, sei lá, qual é o ícone que eu vou usar? Vocês não podem começar por aí. Porque se vocês começarem por aí, vocês estão começando pela identidade. Vocês estão começando pelo final, né? E, na verdade, o início tem que ser assim, tá? Quais são os significados que essa marca ela tem que gerar na memória das pessoas? Quais são os significados almejados por essa marca? Ah, essa marca ela quer ser vista como? No ponto de vista hard, que é aquelas coisas mais diretas. Ah, é uma agência de turismo, é uma empresa gaúcha, é uma empresa com, sei lá, um serviço de um atendimento qualificado. Mas e também o emocional, sabe? Ah, é uma empresa divertida, é uma empresa arrojada, alguns significados mais emocionais, de, sei lá, aventureira. Talvez a ideia de aventureiro não tem nada a ver com agência de turismo, mas de repente é um significado importante atrelado a alguns tipos de produtos que essa agência de turismo vai vender. E a gente pode pensar em sensações das mais diversas. O primeiro passo é a gente montar esse mind map, esse mapa mental, com todos os significados, sejam eles racionais ou emocionais, que essa marca tem que ter. É só depois disso que a gente tem essa primeira etapa que a gente vai começar a pensar, tá, legal, é isso que eu tenho que dizer. Agora, quais são os elementos de linguagem, da identidade que eu vou utilizar no meu produto? Qual é o nome dele? Qual é sei lá, qual é o nome? Qual é a cor? Qual é o identificador gráfico? Como são os uniformes das pessoas? É depois que a gente parte para esse nível, né? Eu costumo, quando eu faço uma marca, quando eu me envolvo num projeto desse tipo, normalmente, isso fica de sugestão para vocês, tá? Eu não aprovo logotipo, eu não aprovo nome sem antes aprovar a imagem projetada. Tipo assim, como que eu faço isso? Eu faço um briefing com o cliente primeiro, e aí depois eu monto um mood board, que é tipo assim, um painel que tem um monte de palavras, que tem um monte de imagens que eu busco no Pinterest e em outros sites, e eu monto assim, tipo assim, uma composição. Imagina uma colagem. E aí nessa colagem tem as palavras principais que a gente tem que passar, as palavras secundárias, né, os símbolos secundários. Tem um monte de fotografia que tem a ver com aquilo que eu acho que é o estilo daquela marca, né? E aí eu aprovo, olha só, cliente, eu acho que a gente tem que, a comunicação dessa marca, ela tem que ser capaz de passar esses sentimentos. Você concorda comigo? Você não concorda? Qual que é a tua opinião sobre isso? E ali a gente vai começar já a perceber algumas preferências do cliente, alguns interesses em que ele gostaria de se posicionar com mais força ou com menos força. Isso vai facilitar no processo criativo depois. Então, é mais ou menos por aí. Aí, há outras coisas que a gente pode aprovar num primeiro momento é a questão do posicionamento, que é tipo um conceito,
né, que a gente pode aprovar também. A gente vai falar sobre posicionamento na próxima aula. E também é importante a gente começar a pensar em estilos, né, em referências. Quando a gente faz um levantamento assim de estilos de identidade visual, estilos de logotipos, tipo outros modelos de outras empresas, de empresas que de repente nem são daquele segmento. Se a gente tem esse processo de aprovação antes, né, posicionamento, o mood board, essas referências, cara, é isso, agora vamos fazer. E aí sim se parte para o processo criativo, sabe? Com uma imagem mais clara de onde a gente quer chegar. Então a gente começa assim pela imagem, tá? A gente começa pela imagem. Beleza. Uma das questões que são importantes, que a gente tem que entender, que nos ajuda a construir a imagem, é a questão da imagem através dos arquétipos, tá? Os arquétipos da marca, ele tem uma capacidade, gente, de a gente projetar a imagem num processo criativo que nos auxilia muito na hora de defender uma marca para o cliente. O arquétipo da marca é também um ponto que eu costumo utilizar nessa primeira aprovação. Então, esse conjunto de palavras, né, esse mind map de palavras, mood board, posicionamento, arquétipo, referências. O arquétipo, gente, nos ajuda muito a tangibilizar qual é o estilo, qual é o tipo de personalidade que a gente quer passar para aquela marca. Tá? Buenas. Então, o que são esses arquétipos? Talvez vocês já ouviram falar disso, tá? Arquétipos é uma teoria que foi criada pelo Jung, tá? Ele é um pesquisador, assim, da área da psicologia, da psiquiatria, uma referência assim, muito clássica sobre comportamento, e o objetivo dos estudos do Jung era tentar entender o que tem por trás da relação entre os símbolos e os padrões de comportamento, os instintos das pessoas. Ele estudava símbolos. Tá? Ele estudava símbolos. Então, ele tentava reconhecer o que tinha por trás do entendimento mais emocional das pessoas sobre os símbolos. E uma das coisas que é legal, assim, por trás desse conceito que ele sugere, que é um arquétipo, é que nos estudos que ele fez sobre símbolos, ele reconheceu que existiam alguns símbolos que eram, assim, presentes no inconsciente coletivo, que não importava a cultura, não importava a região, não importava a época, não importava o momento da história, eram símbolos fortes o suficientes para serem reconhecidos por qualquer um. Eram tipo símbolos universais. Os arquétipos, eles são entendidos como símbolos universais. É como se a gente tivesse vivido esses símbolos durante tantas gerações que eles passassem de geração para geração. A gente já nascesse, a gente já, de alguma maneira, quando a gente nasce, a gente já tem alguns entendimentos sobre esses símbolos, sobre esses significados, sem que a gente tenha, sei lá, uma necessidade, assim, de ser
de receber um ensinamento sobre eles. Como assim, Ciro? É possível a gente nascer com alguns entendimentos? Olha só do que eu estou falando, tá? Pensa assim, a ideia do bom e do ruim, do bem e do mal, a ideia da mãe, né? A ideia do que é divertido e do que não é. Tem alguns conceitos que parecem que passam de geração para geração. Eles são universais, né? A mãe, ela é reconhecida, o símbolo materno, ele é reconhecido por um brasileiro, por um japonês, por um americano. A ideia do bom e do ruim, do divertido e do, sei lá, sério, ele é compreendido em qualquer geração. Então, assim, ele tentou reconhecer, e ele chamou de arquétipo, alguns símbolos que ele entende que são símbolos do inconsciente coletivo. Tá, Ciro, mas o que, que isso tem a ver com marcas, tá? Então, tem um livro que foi lançado no início dos anos 2000, que eram de duas pesquisadoras na área da neurociência e também de marketing, que elas estudaram as pesquisas do Carl Jung, e elas tentaram reconhecer como que aqueles símbolos poderiam ajudar as marcas a criar uma espécie de categoria de comunicação, uma espécie de posicionamento de comunicação que facilitasse para o usuário o entendimento da sua personalidade. Então, eles resgataram as teorias do Yang e elas tentaram categorizar essas categorias no sentido assim, olha, existem esse portfólio de arquétipos aqui que uma marca poderia utilizar na sua comunicação e que poderia auxiliar o consumidor, o usuário, a entender a personalidade dessa marca. Por que poderia auxiliar? Porque se são símbolos universais que todos entendem, se a marca ela utiliza uma linha de identidade, de comunicação que está atrelada àquele símbolo, aquela marca ela vai ter um símbolo mais consistente, ela vai ser mais compreendida, né, por esse tipo de imagem, de significado, de sinal. Então, esse é o livro, tá? O Herói e o Fora da Lei. Essas pesquisadoras que eu comentei é a Margaret Mark e essa Carol Pearson, tá? A Carol Pearson, ela é uma pesquisadora bem conhecida, principalmente na área de semiótica, estudos de símbolos e tal, e a Margaret Mark é uma pessoa mais da área de marketing, de publicidade e propaganda, e estuda sobre neurociência, coisas desse tipo. Mas elas fizeram, assim, uma espécie de um manualzinho, que é esse livro aqui, uma espécie de um manual de como que os arquétipos poderiam ser utilizados como uma ferramenta na projeção da imagem da marca. Tá? E é um livro bem legal, bem simples, é um livro que eu até recomendaria se vocês quiserem comprar. Eu acho que a gente tem na biblioteca também, talvez vocês encontrem um PDF. Mas ela explica, né, todos os arquétipos de marca, não são os arquétipos do Jung, assim, o Jung não criou isso, o Jung ele estuda sobre arquétipos, que é aquilo que eu comentei agora há pouco. A Mark Pearson, elas pegaram elas leram os estudos do Jung e criaram esses arquétipos. Então, essa criação é delas, né, essas categorias que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tem um pouco do que elas apresentaram, assim, nos estudos do livro, né, O Herói Fora da Lei. Então, basicamente, isso aqui o Jung, ele cria, tá? Ele diz assim, que esses arquétipos, eles estão divididos em 4 quadrantes, que é a ideia é o quadrante da liberdade e da ordenação, que assim, tipo assim, eu tenho alguns símbolos que estão mais associados a liberdade, tem alguns símbolos que são mais de ordenação, que são mais, assim, fechados, que é o inverso da liberdade. Eu tenho alguns símbolos que são mais independentes, que está mais ligado ao ego, ao eu, e tem alguns símbolos que estão mais ligados ao social, que é a preocupação com o todo, com a comunidade, com o outro. Então, a gente tem aí 4 quadrantes,
E a Mark Pearson criaram categorias para esses quadrantes, que são esses nomes que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, eu tenho lá o símbolo do rebelde, né? Que tem, assim, algumas personalidades associadas à revolução, ao desajustado, ao ousado, ao moderno. O símbolo do tolo, que está ligado à diversão, à alegria, à irreverência, aos prazeres imediatos. Aí tem o amante, que tem a ver com a sedução, a beleza, o prazer, o sentimento, o romantismo. Aí tem o símbolo do cuidador, que é o generoso, igualitário, confiável, protetor. O homem comum, trabalhador, responsável, simples, realista. O inocente, honesto, tranquilo, estável. O governante, sólido, seguro, poderoso, prestigiado, estruturado. Sábio, mentor, pensador, inteligente, pesquisador. O mágico, ambicioso, visionário, alquimista, autodidata. O herói, corajoso, forte, líder, vencedor. O criador, jovem, artista, inventor, perfeccionista, original. O explorador, livre, selvagem, inovador, descobridor. Então, percebam, cada símbolo representa um conjunto de adjetivos, de sentimentos, de personalidades. O que a marca e a Pearson propõem? Olha, quando a gente está criando uma marca, seria muito importante que a gente, primeiro, reconhecesse em qual nível dos quadrantes ela está. Ela é uma marca mais de liberdade ou é uma marca mais de organização, ordeira? É uma marca mais de ego, de independência, ou é uma marca mais social, né? Primeiro, né? Isso vai refletir toda a comunicação dela depois. Essa marca, ela tem um arquétipo que representa com mais consistência a personalidade dela, não significa que ela não pode ter mais de um arquétipo, mas o ideal é que quanto mais a gente reforçar um arquétipo, mais simples fica para o usuário entender qual é a personalidade daquela marca, né? Então, tem algum arquétipo que se destaca? Qual é o principal arquétipo dessa marca, né? Quais são os adjetivos associados a esse arquétipo? Então, a ideia dos arquétipos, ela é mais ou menos isso, e ela é uma ferramenta poderosíssima. Quando a gente explica isso para o cliente e a gente mostra para eles exemplos, como esses aqui, ó, olha, explorador. Red Bull é uma marca que explora essa ideia de selvagem, descobridora, aventureira. Red Bull é um exemplo de marca exploradora. Rebelde, Apple, né? Bom, pense diferente, né? Think different. Só o slogan da marca já traz toda essa ideia do desajustado, do ousado, do moderno, do protagonista, né? Tolo, aqui, marcas que exploram mais essa ideia de diversão, de piadinha, de brincadeira, né? Aqui no Brasil, a Havaianas é um exemplo de uma marca assim. Amante, aqui a gente tem várias marcas de perfumes, Playboy também é uma marca assim. Cuidador, aqui Nestlé é um exemplo, né? Então tem confiável, generoso, protetor. O arquétipo cuidador está muito presente na Nestlé. Homem comum é aquela marca popular, né? Partidos políticos muitas vezes exploram isso. O homem comum é aquela marca que ela quer ser igual às pessoas. Ela quer ser, ela é o inverso da marca de luxo, né? O bom é ser como todo mundo, não só diferente dos outros. Inocente, a Coca-Cola explora um pouco essa ideia do inocente, tá? O que a gente quer dizer com isso? É uma marca que passa uma ideia de um mundo mais bucólico. Bom, viva ao lado Coca-Cola da Viva, abra a felicidade, Papai Noel, né? Tudo bonitinho, ursinho bonitinho, né? É isso, tranquilidade, otimismo, Coca-Cola. Governante, aqui eu tenho uma coisa mais estruturada, aqui eu tenho hierarquia, aquela ideia mais do chefe, do poder, né? Hugo Boss, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês na aula passada, cabe muito aqui nessa estrutura. O sábio, inteligente, mentor, especialista, pesquisador. Aqui, marcas de tecnologia exploram um pouco essa característica, né? Como Intel.
autodidata, dinâmica, visionário, né? Mastercard, vocês devem lembrar das campanhas da Mastercard, que é aquela... eu esqueci. Me deu um branco agora. Se alguém lembrar aí, me ajuda. Que é tipo assim, eu consigo fazer tudo com o Mastercard. O Mastercard é quase que uma varinha mágica. Se eu quero ficar feliz, eu vou lá, tipo, e uso o Mastercard. Se eu quero resolver um problema, eu vou lá e uso o Mastercard. Outras marcas que usam essa mesma linha, marcas de produtos de limpeza, tá? Tipo, sei lá, Vanish. Aí na propaganda aparece lá o cara, a mesa toda suja, e aí o cara coloca o produto no paninho, ele passa assim, fica tudo, sai até uns brilhozinhos assim, da mesa, né, onde tava suja. Tipo, essa ideia de que o produto ele é uma solução imediata para resolver um problema. Herói, uma das marcas mais fortes do apelo do herói é a Nike, né? A Nike explora muito o arquétipo do herói, líder, confiante, forte, né? E o criador, o Google, é um exemplo, mas sei lá, Lego é um exemplo, Faber-Castell é um exemplo, são todas marcas que exploram essa ideia da criatividade, do artista, do inventor, né? Então percebam, assim, Ciro, mas eu acho que, sei lá, Coca-Cola é criador também. Concordo, não acho que é errado. O que eu estou dizendo para vocês é que as marcas, elas têm um arquétipo, aqui nesses casos, ela tem um arquétipo que se sobressai, que é o principal, que é a personalidade mais forte dela, né? Que é a personalidade mais forte dela. Então, quando a gente está construindo a nossa marca, é importante a gente pensar qual é o arquétipo que a gente vai trabalhar como mais força, com mais significância, né? Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside can make you feel so small. I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Beautiful like a rainbow. Beleza, gente, Dove, tá? A Dove, quando ela criou essa campanha, ela ainda existe, assim, ela já há alguns anos, é quase que uma campanha institucional da marca, que é a Real Beleza, né? A Real Beleza. Quando a Dove criou essa campanha, o que é o interessante dessa campanha? É que ela, como uma marca de produtos de beleza, ela se desconecta um pouco daquele padrão de comunicação do arquétipo do amante, né? Então, normalmente, as marcas de produtos de beleza, você pega outras aí de supermercado, tá? Sei lá, Seda, me ajudem aí, pessoal. Marcas de tipo shampoo, esse tipo de coisa. Elseve. Se A você... L'Oréal Paris também. L'Oréal Paris exatamente a que eu queria. Que fica mais claro essa comunicação, tá? Então, aqui no Amante está muito próximo a comunicação da L'Oréal, né? Atraente, sedutor, tem uma pegada meio romântica, tá? Mas isso é L'Oréal. Quando a gente observa a comunicação da Dove, a gente percebe que a comunicação da Dove desconecta um pouco dessa proposta da sedução, do prazer. A gente começa a encontrar a Dove mais ou menos aqui, ó, do simples, amiga, generosa,
sei lá, a gente confiável, a gente começa a perceber alguns significados que se desconectam um pouco daquilo que é o mais comum do setor, daquilo que é o mais falado pelas outras marcas. Por que que isso é interessante, gente? Eu não sei se vocês lembram, eu vou retomar isso na próxima aula, mas a ideia de posicionamento de marca é a gente tentar encontrar um elemento simbólico que é único para a gente, que a gente se diferencia em relação aos outros. Hoje, com a evolução que os produtos eles possuem, com a tecnologia que a gente tem para produzir os produtos na indústria ou serviços nas empresas prestadoras de serviços, é muito difícil ter uma característica que vai tornar o meu produto realmente único. Não só o meu produto tem isso. Lógico, existem algumas situações, mas é cada vez mais difícil, porque a tecnologia ela tem sido cada vez mais barata, os consumidores estão exigentes a ponto de exigir o melhor possível em qualquer tipo de produto, até nos que são baratos. Então, isso faz com que as marcas elas busquem alguns caminhos para se diferenciar que vão além da característica do produto, além do tangível. E aí a imagem da marca passa a ser um elemento de diferenciação. A Dove ela enxergou isso. Olha, vamos vender produto de beleza falando de que a gente se coloca no lugar da mulher, que a gente é amiga dela, que a gente entende que todas as mulheres têm algum tipo de beleza. Isso é transparência, né? Isso é verdade. Isso gera um sentimento é o homem comum, né? Esse é o homem comum, né? É o homem comum. Então, aqui eu tenho um posicionamento diferente, uma imagem diferente para ser construída. E é assim que ela se diferencia. E a gente percebe isso na comunicação da Dove, em tudo que ela faz, mas até no próprio produto. Tá? Quando eu tenho essa ideia de que a verdade, a verdade por trás do produto é sem tentar seduzir a pessoa por uma característica, sei lá, específica. Olhem a embalagem da Dove, tá? É sempre uma coisa muito simples. Então, ela não tem um monte de arabescos e foto de mulher ou foto de homem. É sempre assim uma embalagem muito simples, que também remete a essa ideia da simplicidade desse arquétipo, né? Então percebam que isso vai além da propaganda, tem a ver com o tom de voz da marca nas redes sociais, tem a ver com a embalagem do produto, tem a ver com como ela se posiciona de uma maneira geral. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. It's lonely out of space on such a time, that's right. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man, burning out of you out of every home. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Essa campanha aqui é uma campanha muito legal, tá, da Samsung, ela inclusive ganhou um prêmio em 2019, se não me engano. Um prêmio de propaganda, assim, né, de referência a partir desse audiovisual aqui. O que é legal aqui a gente entender, tá? Também as marcas, elas tentam se reposicionar, né? Quando a gente fala de marcas de tecnologia, normalmente elas estão associadas aos mesmos quadrantes, assim, que é, que é esse do sábio, né? Normalmente, tipo Intel, por exemplo, Dell, são marcas que exploram muito essa ideia do sábio, assim, pensador, né, inteligente, mais ou menos por aí. Aí a gente tem, por exemplo, o Google, que explora muito a ideia do criador, Apple, que está muito nessa linha do rebelde. O que a Samsung estava tentando fazer aqui, né? Qual é a estratégia por trás dessa campanha institucional? É de posicionar a marca mais próxima da linha do aventureiro, do explorador, né? Então, ela estava tentando se diferenciar nesse sentido. É lógico que isso não acontece de uma hora para outra, não é só uma campanha de publicidade que vai fazer isso, mas a intenção deles é um pouco entrar nesse campo aqui, né? De posicionar a marca dentro desse universo aqui, através dessas campanhas. Mas principalmente de explorador. Eu acho que o explorador é o arquétipo chave que a Samsung estava tentando trabalhar aí nessa comunicação. Muito bem, gente. Então, assim, cada arquétipo tem um, um, um tom de voz, uma proposta, né? Então, o explorador, não levante cercas à minha volta. Esse é meio que o lema, né? Que está, inclusive, no livro lá da Mark Pearson. Aqui eu coloquei um imagem do cinema para vocês entenderem, assim, simbolicamente, o que eu acho que representa esse arquétipo. Então, maior desejo, liberdade para viver sua descoberta. Maior medo, ficar preso em uma situação, se acomodar. Aí tem um problema, que assim, tipo, quando é muito explorador, quando é um excesso do arquétipo, ele vira uma coisa negativa, né? Então, um explorador em excesso é um cara, tipo, sem escrúpulos. Escrúpulos, eu acho que não é a palavra certa. Sem noção, assim, ele perde um pouco a capacidade de entender o que é o certo, né? Então, tipo, ele fica desajustado. Airbnb, Red Bull, Jeep, Harley, são alguns exemplos de marcas que trabalham, de alguma maneira, esse arquétipo do explorador. Inocente, somos livres para sermos nós mesmos, né? Então, aqui eu tenho o maior desejo, viver no paraíso, ser feliz, o maior medo, fazer alguma coisa errada, ser punido. Inocente em excesso, né? Se é muito inocente, ele fica meio frágil, né? Então, também é um problema. Aqui, Johnson's Baby, Coca-Cola, do Bem, são todas marcas que exploram essa ideia. A gente falou nas primeiras aulas sobre Itaú. Itaú é muito o arquétipo do inocente também, né? Aquele mundo utópico, tudo bonitinho, colorido. Sábio, a verdade libertará você. Esse é o lema. Maior desejo, alcançar a felicidade através do conhecimento e da verdade. Maior medo, ser enganado, iludido ou ficar ignorante. O sábio em excesso, ele é inoperante. O que eu quero dizer com isso? Tipo, ele pensa, 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 mas não faz, né? Então é um problema. Aqui a gente tem marcas de universidades como Harvard, Discovery Channel, outras marcas de canais nessa linha, né? Tipo Discovery, History, por exemplo. Intel, tem outras marcas de tecnologia que exploram esse arquétipo também. O herói, onde há vontade, há um caminho. O maior desejo, provar o seu valor por meio de ações corajosas, difíceis, né? Maior medo, ser fraco, vulnerável. O herói em excesso, ele pode assumir uma ideia assim de arrogância, né? Então ele vira tipo muito quando o poder sobe na cabeça, né? A imagem do herói sobe na cabeça.
Então, Nike é muito isso. Nike, com certeza, é herói. FedEx, nos Estados Unidos, é uma marca que não é muito comum aqui no Brasil, porque, enfim, a gente tem os nossos outros serviços, né? Mas é uma marca que explora essa ideia do herói. O Tigre é uma marca de tubos e conexões, que também é eu sou o melhor, eu resolvo o problema das pessoas, né? Os outros são imitação. Então, ela tem um pouco essa característica. Existem outros, tá? Que eu peguei algumas que eu lembrei. Rebelde, as regras são feitas para serem quebradas. Tá? Então, também é um caminho interessante. Maior desejo, revolução, vingança. Maior medo, ser comum, não ter poder. Tá? Rebelde em excesso é um delinquente. Então, também é um problema. MTV, Apple, a Benetton, não sei se vocês lembram, hoje a Benetton ela já é uma marca um pouco mais social, assim, mas na década de 80, anos 90, existiam várias campanhas da Benetton, vocês já devem ter visto, assim, de, por exemplo, algumas fotografias mais polêmicas esqueci o nome do fotógrafo. Gente, tá difícil hoje, a memória tá curta. Enfim, vocês provavelmente já ouviram falar. Teve umas matérias do Cassiano que ele passou umas imagens Isso. da Benetton para nós. Olivier Toscani, esse mesmo, Bárbara, obrigado, tá? O Toscani, aquelas fotos são do Toscani. E ela explorava muito essa ideia da rebeldia, né? Tipo assim, era a freira beijando o padre, né? Então, é tipo, justamente isso, tipo, tirar as pessoas da zona de conforto, mostrar o lado B do mundo, né? O mago, tudo pode acontecer, tudo é possível, eu consigo resolver com um toque de mágica, né? Essa é a ideia. Então, maior desejo, conhecer, dominar as leis que regem o universo das coisas. Maior medo, as consequências negativas, inesperadas da minha magia. O mago em excesso, ele pode virar um manipulador. Então, isso também é uma coisa interessante, assim, quando é muita magia, o mago vira bruxa, né? Mastercard explora isso, Beto Carreiro, né? Tipo, essas Disney, é um outro exemplo, explora muito esse mundo mágico, né? É essa questão que eu comentei para vocês, ó, veja, oxigênio ativo. Como assim oxigênio ativo? É como se fosse uma poção mágica, assim, alguma coisa que vai mudar e vai transformar o resultado do produto. Enfim, magia, gente. Aí a gente tem o homem comum, todos somos iguais. Então, a ideia do Clark Kent, que a fotografia tem muito a ver com isso, né? O Clark Kent, ele é o homem comum do herói Superman. Então, Superman é o herói, o Clark Kent é um homem comum. Só para vocês entenderem a dinâmica, né? Então, quando o Super-Homem tira a roupa, a roupa não, tira o uniforme, não sei se essa é a palavra, ele não quer ser visto, ele não quer ter destaque, a ideia é que ele seja igual a todo mundo, né? Ele quer ser uma pessoa comum. Essa é a ideia do homem comum. É uma marca que não tem a intenção de ser protagonista. Ela quer fazer parte do grupo. Ela quer estar junto com os parça, certo? Então, assim, maior desejo, estabelecer conexões com os outros. Maior medo, não ser aceito, ser rejeitado, né? O homem comum, em excesso, ele fica sem identidade nenhuma, ele se despersonaliza. Então, Dove é uma marca assim, Brahma é uma marca assim, Renner é uma marca assim. Como é que é o slogan da Renner? Alguma coisa do tipo, você tem, pode ter todos, não, existem vários estilos, nós temos todos, alguma coisa, gente, me ajudem aí, slogan da Renner, a Renner tem todos, essa é a parte que eu lembro, mas tem uma coisa, você tem um estilo, a Renner tem todos. Então, olha só que interessante, tá? Você tem um estilo, a Renner tem todos, é como se disse assim, cara, você que é a protagonista, eu só sou igual a todo mundo,
né? Tipo, você tem o estilo, eu tenho todos. Eu tô junto com todo mundo, né? Isso é muito bom. Não sei se não foi a Renner, não foi a C&A também. A C&A é a mesma linha, tá? Essas marcas de roupas, assim, elas exploram muito essa ideia do homem comum. Que tinha uma campanha em que valorizava as peças que não tinham gênero. Ou era Renner ou era C&A. Também é essa linha, sabe? Tipo assim, todo mundo é igual, né? Por aí. O tolo, né? Se não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. Então, tipo assim, é um cara muito da brincadeira. A Mark Pearson trazem muito tolo. Talvez tolo é uma palavra que remete a uma coisa muito ruim no português, tá? Mas ele seria o equivalente ao é a, é o palhaço, né? É mais ou menos por aí. Então, maior desejo, viver a alegria do momento, maior medo se tornar maçante. Então, quando tem muita alegria, ele fica tá até aqui, ó, frívolo, é aquela coisa assim, meio a ponto de ser doentio, a, a, a alegria, né? Então, aqui eu tenho, Havaianas explora essa ideia de humor, McDonald's, né? Não é à toa que o símbolo do McDonald's é um palhaço, né? Que é o Ronald, Nickelodeon. Existem outras marcas com esse tempero, assim, da alegria, da felicidade, da brincadeira, né? É mais ou menos isso. Aí tem a amante, só tenho olhos para você. A ideia do amante tem uma pegada de romantismo, tipo de amor, mas ele vai para uma linha mais de sedução, né? De sexualidade. É por isso que tem muitas marcas de perfume, de beleza que exploram essa pegada assim da sedução, da sensualidade, né? Só tenho olhos para você. Maior desejo, conectar-se com a intimidade. Maior medo, rejeição, ser indesejado, né? Algumas marcas que exploram essa ideia, Victoria's Secret, Calvin Klein, Playboy, Chanel, né? São algumas marcas que têm essa pegada assim do arquétipo do amante. O criador só pode ser imaginado, se pode ser imaginado, poderá ser criado. Então tem muito essa pegada do descobridor, do pesquisador, daquele cara que é o inventivo, né? É o inventor. Acho que inventor é a palavra certa. Maior desejo, criar algo duradouro. Maior medo, ter ideias medíocres ou ser medíocre na execução, né? Tipo assim, eu tenho uma ideia boa, mas eu não consigo fazer. O criador em excesso, ele vira um cara meio perfeccionista. Então é um problema. Aqui a gente tem Faber-Castell, Lego, essa IKEA é uma loja tipo Tok-Stock, assim. A gente não tem, acho que não sei se tem no Brasil, mas ela tem essa pegada bem de criatividade da pessoa poder personalizar os ambientes da casa dela, móveis, decoração, coisas desse tipo. Aí tem o governante, o poder não é tudo, é só o que importa, né? Esse é o lema, o poder não é tudo, é só o que importa. O maior desejo é ter controle, o maior medo é o caos, a revolução. E aí tem uma coisa que é interessante, que assim, vocês viram aquela figura que eu mostrei para vocês, que é tipo uma mandala, né? De alguma maneira, os arquétipos, eles têm um polo negativo, de acordo com o lugar, sabe? Então, eu tenho o rebelde em cima, embaixo eu tenho o governante. Eu tenho o herói de um lado, do outro eu tenho acho que é o inocente, uma coisa assim. Então, vocês percebem que existe é como se fosse um polo positivo e um polo negativo, sabe? E aqui fica muito claro, assim, o inimigo do rebelde é o governante. O inimigo do governante é o rebelde, né? Algumas marcas que exploram essa ideia o governante em excesso, ele vira um tirano.
Algumas marcas que exploram essa ideia de governante, como BMW. Aqui no Brasil, atrás dos carros da BMW, está escrito assim, Welcome to the top, né? Bem-vindo, você chegou no topo. Você já deve ter visto esse adesivo atrás dos carros da BMW por aí. Então, é justamente isso, cara, né? Google Boss, a gente já falou sobre isso. Microsoft também explora essa ideia de o gestor, o líder, né, o chefe. Mas é lógico que a gente consegue perceber com muito mais força numa BMW, numa Algo Boss da vida, esse arquétipo do que na Microsoft. Como eu comentei para vocês, enxerguem o arquétipo como se fosse um mapa de calor. As marcas, em algum arquétipo, vai estar mais quente, é mais significativo aquele símbolo. Em outras, não. É amarelo, é verde, né? Então, um mapa de calor. O que que eu gostaria assim de frisar para vocês, né? As marcas que têm um posicionamento mais consistente, as marcas mais fortes para o consumidor, são as marcas que têm uma personalidade mais clara. Ter uma personalidade mais clara significa ter mais consistência sobre o arquétipo que ela quer comunicar. Aquela marca que um dia ela é divertida, no outro dia ela é sedutora, no outro dia ela é livre, no outro dia ela é pesquisadora, ela é como se fosse uma foto sem foco. A pessoa não consegue entender qual que é a real personalidade dela, né? E se ela não entende qual é a real personalidade dela, ela não sabe qual é a marca que ela quer se associar. Porque eu vou falar sobre isso na próxima aula, mas existe um negócio que é uma teoria que diz mais ou menos assim: quando a gente compra um produto, a gente quer associar a imagem da marca daquele produto, ou seja, os elementos hard e soft daquele, associar esses símbolos à minha personalidade. Então, eu chegar lá na sala de aula com um MacBook, e é como se eu dissesse para você assim: olha, eu sou criativo. Alô? Tinha caído. Pessoal, Só foi pra mim. vocês estão aí? Caiu só pra mim ou foi pra ti também? Pois é, acho que caiu para todo mundo. Tá. Eu não sei até onde que vocês me escutaram, pessoal.
Bom, enfim, gente, a ideia dos arquétipos, então, ela é uma ferramenta que a